Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua família, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos. Quando partiu de Harã, ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã, e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte, que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Rai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor, e invocou seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, Abrão foi até o Negueb. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavras do Santo Padre. Deus olha para nós assim, não vê em nós erros irremediáveis, mas sim filhos que cometem erros. Muda a ótica, não se concentra nos erros, mas nos filhos que cometem erros. Deus distingue sempre a pessoa dos seus erros. Salva sempre a pessoa. Acredita sempre na pessoa e está sempre pronto a perdoar os erros. Sabemos que Deus perdoa sempre. Então, perguntemo-nos que tipo de palavras usamos. Palavras que manifestam atenção, respeito, compreensão, proximidade, compaixão. Ou palavras que visam principalmente fazer-nos mostrar-nos melhores diante dos outros. E depois, falamos com mansidão ou poluímos o mundo propagando veneno, criticando, queixando-nos, alimentando a agressividade generalizada? Com a língua podemos também alimentar preconceitos, levantar barreiras, agredir e até destruir. Com a língua podemos destruir os irmãos. A bisbilhotice fere e a calúnia pode ser mais afiada do que uma faca. As palavras que usamos falam da pessoa que somos. Mas às vezes prestamos pouca atenção às nossas palavras, usando-as de maneira superficial. Mas as palavras têm um peso, permitem-nos manifestar pensamentos e sentimentos, dar voz aos temores que temos e aos projetos que tencionamos realizar, abençoar Deus e os outros. Santos João e Paulo, mártires. João e Paulo, irmãos de sangue e na fé, foram provavelmente martirizados no ano 362, sob o império de Juliano, denominado apóstata. Ambos teriam sido condenados à morte, às ocultas, e sepultados na sua própria casa em Roma, situada sob a basílica conhecida, hoje, como Celimontana. São Josemaria Escrivá Balaguer, presbítero, fundador do Opus Dei. Pegadas de pés descalços sobre a neve. O germen da santidade pode desabrochar também em acontecimentos aparentemente banais. Josemaria tinha 16 anos quando observou aquelas pegadas deixadas por alguns carmelitas ao chegarem à cidade e se perguntou: o que seria capaz de oferecer a Jesus diante da total generosidade que testemunham aqueles rastros de pés nus na neve? Era o ano de 1918. Aquele rapaz espanhol natural de Barbastro, em Aragão, depois transferido com a família para Logrono, intuiu que Deus estava à sua procura para realizar alguma coisa que ainda não tinha forma. Pegadas da vocação. Aquelas pegadas na neve prosseguem, de qualquer modo, no seu interior.
José Maria interroga-se continuamente para saber, com clareza, qual o projeto que Deus não lhe havia revelado totalmente para tomar uma decisão. Qual a escolha melhor para encontrá-lo preparado se não há de ser sacerdote? O jovem estudou, antes em Logrono e depois em Zaragoza e formou-se, não só em vista do seu futuro ministério, mas também em direito, seguindo o conselho do seu pai, que veio a falecer em 1926. No dia 28 de março do ano seguinte, José Maria tornou-se sacerdote. A sua primeira experiência foi em uma periferia de Zaragoza entre os pobres e analfabetos. No entanto, aquelas pegadas continuam em seu coração. Visão de uma obra. Quarta-feira, 2 de outubro de 1928. Após a missa, Padre Escrivá subiu para seu quarto. Morava com a sua família há quase um ano, em um pequeno apartamento de Madrid, pouco dinheiro e muito trabalho entre compromissos sacerdotais, estudo e aulas particulares. Ao organizar suas anotações, propósitos, inspirações, ideias, como por uma fulguração, José Maria viu a obra que Deus lhe pedia. Pessoas de todas as nações e raças, de todas as idades e culturas buscavam a Deus e o encontravam na vida de cada dia, santificavam seu trabalho, humilde ou prestigioso que fosse, cristianizavam seus ambientes como por contágio. Então José Maria ajoelhou-se e com o tempo escreveu. Tinha 26 anos, contava com a graça de Deus e bom humor. Nada mais. Mas tinha que construir a Opus Dei. Aquelas pegadas tinham chegado ao seu destino. 100 anos antes. A guerra civil estoura sobretudo e de modo feroz contra a igreja, obrigando José Maria à clandestinidade, refugiando-se, para além dos Pirineus, em Burgos, na França. Regressou para Madrid em 1839. E depois, em 1946, partiu para Roma, onde foi recebido pelo Papa Pio XII. O Papa Pacelli estimava muito ao padre Escrivá, mas o problema era que, para aprovar canonicamente uma obra daquele tipo, simples cristãos que queriam se santificar na vida de cada dia, faltavam os princípios jurídicos. A Opus Dei, disse alguém, teria chegado 100 anos antes. Mas, finalmente, entre 1947 e 1950, foi-lhe concedido o máximo sigilo eclesial. A Opus Dei contou, nos decênios sucessivos, com uma grande expansão. Seu fundador fez numerosas viagens pelo mundo. José Maria Escrivá de Balaguer faleceu em 26 de junho de 1975. Em 6 de outubro de 2002, João Paulo II o proclamou santo.